Olá pessoal, vamos entender melhor hoje o que seria o narcisismo primário, o narcisismo secundário, que é uma fase tão importante do nosso desenvolvimento. Primeiramente, vamos recorrer ao texto do Freud, Introdução ao Narcisismo, em que ele diz que o narcisismo é uma fase da nossa construção psíquica e isso pode nos ajudar a desenvolver a nossa forma de ser, a nossa identidade, o nosso eu. Então, o narcisismo, todos nós passamos por essa construção. Ele se divide em dois momentos, o narcisismo primário e o narcisismo secundário. Mas o que seria o narcisismo primário? É o estado inicial da vida psíquica do bebê. Nessa fase, nesse momento, toda a energia psíquica, a libido, ela está voltada para o próprio corpo e para o eu. A criança, ela não tem uma construção psíquica que a diferencie do lado de fora das outras pessoas, da mãe, do pai, não. Ela ainda está submersa à sua autossuficiência, ao seu autoerotismo. Então ela tem uma construção de que nada mais existe, somente ela submersa à sua forma de ser. Aqui nesse caso, nesse exemplo, nós vamos ver que a libido está investida em si mesmo e no seu corpo e não no outro. Não é simplesmente porque o bebê está com o olho fechado aqui, mas é porque ele não tem uma composição psíquica que o leve a compreender a existência do outro. Ele acredita que tudo precisa satisfazer as suas necessidades, é ali que ele vai viver as suas primeiras frustrações a partir do sensorial, que é isso que ele tem nesse momento. O sensorial sendo construído ali a partir da maternagem. Então o papel da mãe, o papel do pai, dos cuidadores é fundamental nesse aspecto do narcisismo também, porque isso vai ficar registrado em um momento em que a criança não tem uma percepção do outro. Tudo ela está vivendo a partir da sua própria composição, porque a libido está direcionada para o corpo e para o eu, principalmente no seu sistema sensório-motor. Esse momento da construção psíquica é um momento estruturante, é nele que se inicia a constituição do eu. O bebê precisa se sentir ali onipotente e precisa ter as suas necessidades supridas de uma maneira que ele se desenvolva. Ele precisa ser acolhido, pois é esse investimento em si que servirá de base para a sua autoestima, para o seu sentimento de segurança futura, para poder estar ali na realidade. Mas e quando essa fase não é resolvida? Se nessa fase houver falhas, falhas significativas, como por exemplo a ausência dos cuidados, a rejeição, a negligência, uma questão ali da maternagem mal elaborada, mal desenvolvida, vamos dizer assim, ou então uma questão extrema de fusão, uma falta de limite, cuidados excessivos, uma grande necessidade de proteção da criança, a criança ela pode não consolidar bem a sua identidade. Na fase adulta, como é que isso pode aparecer? Isso vai aparecer como, por exemplo, baixa autoestima crônica, como aquela pessoa que diz assim, nossa, eu nunca me sinto suficiente. Percebe que ela está falando dela? Eu nunca me sinto suficiente, ou seja, uma dificuldade de lidar com as frustrações, com os conflitos, se achando insuficiente ou não ao ponto de poder suprir aquilo que é do outro, já que na fase adulta já estamos nessa dinâmica com o outro. Pode ocorrer também uma busca incessante por reconhecimento para se sentir ali um determinado valor em relação a si mesmo e não em relação ao outro validar as suas ações. E uma dificuldade em confiar nas outras pessoas. Vamos pensar no seguinte, esse bebê que está aqui, que está aparecendo na imagem, se ele não receber os cuidados que ele deveria receber, o que vai acontecer? Ele vai guardar essa sensação. E essa sensação vai ficar armazenada principalmente no seu inconsciente, vai trazer uma grande dificuldade em confiar, porque parece que sempre tem alguma coisa ruim, uma sensação ruim ao ser acolhido pela outra pessoa. E uma grande fragilidade do eu, já que isso fica comprometido. E isso vai gerar também uma dependência emocional, ou então o contrário, um retraimento excessivo. Nessa questão de suprir as suas necessidades, o bebê, quando ele tem essa fase mal resolvida, o que acaba acontecendo? Ele fica dependente de uma ação que venha trazer uma certa segurança para o seu eu, uma certa construção e uma força para o eu. Ou no outro lado, no retraimento, essa sensação pode ser tão ruim, pode afetá-lo tanto que ele acaba retraindo e ele sente uma dificuldade muito grande
de estar com as outras pessoas. Então são situações que podem ocorrer quando há uma falha ou quando o narcisismo primário não foi resolvido. Lembrando que isso fica armazenado na psique. Agora, tem um segundo momento chamado narcisismo secundário. Esse movimento secundário surge, obviamente, depois que a criança ela já aprendeu a investir a sua energia em objetos externos, como por exemplo a mãe, o pai, os brinquedos, o irmão, a irmã, as pessoas que estão em volta, investir energia em outras atividades, ou seja, já existe uma distinção entre o eu e o outro, já existe uma conexão entre o eu e o outro. Aqui a criança já sabe diferenciar, ela já passou, por exemplo, por aquele estágio do espelho de Lacan, em que ela está sabendo o que é o outro e o que é ela. Então aqui ocorre, né, um movimento de retirada do investimento da libido, do outro objeto. E essa retirada de investimento volta ao eu. Ou seja, a criança ela tem uma relação com a mãe, mas ela espera um retorno desse investimento. Né? É como se diante de uma frustração ou uma decepção, a pessoa dissesse assim, por exemplo, já que eu não posso investir no outro, volto a investir em mim. Ou seja, passa a ser um mecanismo de proteção. Esse mecanismo de proteção permite que a pessoa se recupere quando não encontra resposta ou quando sofre uma perda, por exemplo, reforçando o amor a si mesmo, aquela ideia de um amor próprio. Quando o outro não me devolve, quando o outro não é recíproco, eu sinto isso e me fecho no meu eu. Né? Agora, o que acontece quando essa fase ela não é resolvida, quando ela fica mal elaborada lá na nossa infância? Se esse movimento se torna rígido ou exagerado, o sujeito pode se fechar excessivamente em si mesmo. Por exemplo, na fase adulta, isso vai aparecer como um isolamento afetivo, ou seja, evita se entregar para não sofrer de novo. Percebe que é aí a relação com o outro, é o bebê com o outro, nessa dificuldade encontrada de não ter uma reciprocidade, de não ter ali uma troca, o que o bebê faz? Ele vai guardar essa construção, esse aprendizado também, que na fase adulta pode estar representado aí pelo isolamento afetivo. Pode ter um egocentrismo ou uma frieza nas relações, justamente porque eu não quero ter essa relação com o outro, então eu me fecho em mim mesmo, mas eu sei que existe o outro. Uma busca exagerada por autossuficiência e sem conseguir confiar nos vínculos, é claro. Por quê? Porque essa busca faz com que a pessoa ela se feche também, ela não tenha esse conflito que vem em relação ao outro. Agora, como tudo isso pode afetar a nossa fase adulta? O narcisismo primário saudável dá base para termos a nossa autoestima, para a gente ter confiança, um senso de identidade. Já um narcisismo secundário, que é mais equilibrado, ele permite que a gente possa se proteger, mesmo que momentaneamente, sem perder a capacidade de investir a nossa libido nos outros. Mas e quando ocorrem falhas? No processo primário, o adulto depois ele pode carregar uma ferida narcísica, sentindo-se sempre incompleto, insuficiente ou dependente ali de algumas ações para que se possa se sentir menos vazio, para que ele possa existir. Por isso que tem uma conexão muito forte com a identidade. E aqui lembrando, o investimento, né, na infância, sempre no corpo e no eu. Então não tem uma relação com o outro, mas tem uma sensação daquilo que precisa ser suprido, principalmente quando a gente fala das frustrações. No processo secundário, o adulto pode se proteger tanto das decepções, que acaba trazendo ali uma necessidade de se isolar, vivendo relações mais superficiais, ou se tornando excessivamente fechado, defensivo, não criando um laço muito forte, o que pode aparecer, por exemplo, no processo de análise. Então, de forma geral, narcisismo, quando a gente vê esse conceito da psicanálise, não é um defeito. É uma etapa necessária da vida psíquica. O problema está quando essas fases não são bem atravessadas, deixando marcas que vão se expressar depois, como por exemplo numa insegurança, numa dificuldade de vínculos, ou então num fechamento excessivo para o mundo. Agora vamos pensar
nas relações. Como é que as relações funcionam? Se a criança, no processo primário, ela não conseguiu desenvolver-se ali, se ficou mal resolvida, ela sempre vai se ver não suficiente. Ela sempre vai se ver um adulto depois que não consegue suprir ou sente sempre alguma falta ou depende de outras ações para poder se sentir completo ou para poder se sentir dentro de uma relação. Agora, quando a gente fala do narcisismo secundário, se isso está relacionado, por exemplo, à vivência com outra pessoa, sempre se espera que a pessoa seja recíproca. Como que a gente vê isso? Então, parte do meu investimento está no meu objeto original, naquilo que eu tenho no meu inconsciente. Mas a outra parte desse investimento é destinada ao objeto externo, por isso que nós falamos que no narcisismo secundário tem a relação com aquilo que é de fora. Só que espera-se que tenha uma devolutiva, que esse investimento retorne para o eu. Se houver qualquer interrupção, qualquer corte, isso pode ficar comprometido, fazendo com que a pessoa se isole ou ela comece a pensar que ela nunca vai ser suficiente para o outro, que ela nunca vai ter alguém que possa suprir aquilo que ela precisa. Percebe que tem o outro na história, que é diferente do narcisismo primário. Então é importante a gente entender essas fases da nossa psique, lembrando que na psicanálise narcisismo é uma fase muito importante. Nós precisamos dessa fase para constituir o nosso eu, constituir a nossa identidade, a nossa forma de ser. Conhecia o narcisismo primário, o narcisismo secundário nesse aspecto? Então, comenta aqui o que você acha sobre esse assunto, se é interessante para você, o que você pensa sobre isso. E se você ainda não me segue, me siga para mais conteúdos, mais informações, mais compreensões do que possa estar se passando aí pela sua vida, tá bom? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!